Olá, me chamo Carlos Júnior e está começando mais um Pode Gravar, o podcast que conecta boas conversas e histórias reais. Hoje o nosso papo é sobre saúde e bem-estar com um time de peso. Temos aqui a Paula, a Cibele e o Maílson. Eu vou pedir para que cada um comece se apresentando e eu vou começar com ela. Paula. Olá, pessoal. Meu nome é Paula. Eu sou nutricionista há 17 anos. Atuo na saúde pública e também como preceptora de estágio. Sr. Maílson. Olá, tudo bem? Meu nome é Maílson Prates, eu trabalho como personal trainer, trabalho a domicílio, trabalho em academias e com consultoria online também. Quais são as academias principais que eu trabalho aqui na cidade? Eu trabalho na Academia Superação, eu trabalho no Clube de Campos, Área 79 e a domicílio também. Certo. E vamos trocar uma ideia com ela que trabalha com Pilates. Fala, Cibele. Oi, gente, eu sou a Cibele Lima, eu tenho um estúdio de Pilates, né, o estúdio Cibele Lima Pilates e Bem-Estar. A gente trabalha com Pilates e terapia manual. Eu sou profissional de educação física e já sou formada há quase 20 anos. Meu Deus, é uma mesa de peso de verdade, né? É muita experiência numa mesa só, né? Então vamos trocar uma ideia com esse trio aqui que vive a prática na vida real. Vou começar perguntando para vocês três. O que mais motiva vocês a trabalhar ajudando pessoas a cuidarem do corpo e da mente? Bom, a gente consegue observar que, principalmente e atualmente, existe uma falta muito grande, né, de saúde. A gente está perdendo muito saúde, seja como estilo de vida que a gente vem levando. Então é muito importante, eu acredito, a nossa profissão, né, pegar na mão da pessoa ali e ensinar realmente, levar a tomar boas decisões e ter uma vida mais saudável. Ainda mais quando a gente fala de alimentação nesse mundo mais da internet, muitas modas, muitas desinformações. Então, quando você atende o paciente, ele ainda te agradece e tu vê a mudança, vê a qualidade de vida que tu estás proporcionando, isso é muito gratificante. E dá para ver que eu, por exemplo, trabalho do adolescente ao idoso. Dá para ver que ali não é só estética, é saúde também, principalmente a área dos idosos, que eles conseguir autonomia, no dia a dia eles levantam, saem da cadeira, pegam um negócio no chão, vai lá, bota o sapato, bota isso, vendo que aquilo ali tá melhorando na autonomia deles, ali no equilíbrio ali, para mim, cara, isso aí não tem pra bater. Eu só fico imaginando, porque nessa faixa etária, né, eles têm diversos problemas de mobilidade e vocês três compõem uma certa aula para eles aprender a viver nessa idade e melhorar a qualidade de vida deles, né? E já que a gente tá falando de idade, né, existe idade certa para começar a se cuidar de verdade? De forma alguma. Não tem? Na verdade, já começa da infância, né? E acredito que a família, a escola, tudo isso influencia muito e a gente vai criar mais consciência, né, na fase infantil, para que se torne um adulto ativo, uma pessoa que se cuide, que se alimente bem e que busque essa saúde e bem-estar, né? E falando de alimentação novamente, né, mas não é puxando sardinha, né, mas quando a gente fala de mudança de comportamento alimentar, a gente tem que saber que os nossos hábitos alimentares já começam lá na gestação. Então, o que a mãe se alimenta, ela vai proporcionar um hábito alimentar para a criança que está sendo gerada. Então, seu hábito alimentar é formado a partir do momento que você é gerado. Então quer dizer que desde o útero da mãe, a gente Exatamente. tá aprendendo a se cuidar. Os Sim. cuidados que a mãe começa durante a gravidez são levados para frente, vamos dizer assim. Sim, exatamente, na flora intestinal da criança, do feto, e lógico, né, depois que nasce, na introdução alimentar, aí vem o comportamento da família, do ambiente que a gente fala, que isso que vai direcionar a questão da alimentação da criança, da pessoa. Mas o seu hábito já é gerado desde Desde o ventre. Desde o ventre.
E para vocês que são educadores físicos, eu lembro que tinha um papo um tempo atrás de que, tipo, educação física tinha que ser moderada na infância, não podia ter musculação, tinham vários problemas de crescimento. Isso ainda continua? Isso é um mito? Mudou um pouquinho isso. Eu lembro que na minha época, quando eu comecei a academia, tinha uns 16 anos, eu tive que levar um atestado médico. Atestado médico, mostrando minha estrutura óssea, como tava tudo certinho. Mas hoje, a partir dos 12 anos, mas assim, é sempre com aquele acompanhamento, né, de um profissional ali do lado, mas do adolescente ao idoso também. Do idoso a mesma coisa, acompanhamento, né, porque são mais frágeis e tal. Só que hoje desde novinho a pessoa já começa a fazer musculação, não tem aquele problema de, vai deixar de crescer, entendeu? Então é bem tranquilo. Hoje o pessoal tá botando a saúde em primeiro lugar, assim. Uhum. Eu lembro quando eu era mais novo que tinha uma restrição bem grande e que só podia começar a fazer exercícios físicos, principalmente academia, levantamento de peso, essas coisas, a partir de uma determinada idade, porque tinham estudos na época que falavam que atrapalhava o crescimento. Eu acredito que seja muito na dosagem também, né? Então, a gente vai pegar aí uma criança mais jovem e aí tu vai querer fazer um trabalho de hipertrofia, não é minha praia, tá? Mas, enfim. Então, eu acredito que pode ter ainda alguns malefícios. Mas, então, como o colega falou ali, a gente vai ter que ter um trabalho orientado, né? Observado. E aí, eu acho que depende de cada caso. Depende de cada caso. Boa. E hoje em dia a gente vê muito que o emocional tá falando bem alto, né? E vocês acham que ele interfere nos resultados físicos e alimentares? Com certeza. Da questão nutricional, né? Então, sofre bastante influência. Seja tu tá feliz, tu tá triste, às vezes a pessoa não consegue dominar o seu sentimento, acaba descontando na comida, tanto para mais quanto para menos, né? Porque algumas pessoas muito ansiosas não conseguem comer e outras, ao contrário, vão descontar. Então, a saúde mental, eu acho que na verdade são 3 pilares, né? A alimentação, exercício e a saúde mental. São os 3 pilares para a gente ter uma qualidade de vida. Então, dependendo do teu emocional, tu pode sim direcionar para uma má alimentação. Então, o cuidado disso é para não provocar problemas de saúde e tu tá muito bem para fazer as suas escolhas alimentares, né? Seja do teu emocional atual, assim, porque eu tô nervosa, porque eu tô com raiva, então eu vou lá comer, um exemplo, ou ao contrário, não consigo comer. Até se a gente for pensar em coisas, questões mais abrangentes, tipo bullying. Então, não necessariamente o bullying em relação a peso, né? Porque muito é voltado para corpo, mas qualquer tipo de bullying pode desenvolver até um transtorno alimentar na criança, no adolescente, enfim, quem está sofrendo. Então, acho que a saúde mental, ela vem junto nos 3 pilares para uma qualidade de vida. Então, acredito que é uma via de mão dupla, né? Então, assim, a parte mental vai influenciar a física e a física também vai influenciar a mental. Então, se eu não tenho uma capacidade física, se eu sofro com muitas dores, isso pode realmente levar a pessoa a ter a saúde mental abalada, e aí vira um ciclo vicioso muito grande, né? Dói, aí eu fico mais deitada, eu não pratico atividade física e tudo vai aumentando que nem uma bola de neve. E essa saúde mental que também está prejudicada vai fazer com que a pessoa não queira fazer, tenha muita dificuldade de dar o primeiro passo, né? Às vezes não é nem só o primeiro passo, às vezes o primeiro passo é dado 20 vezes. É verdade, 30 vezes, né? a manutenção disso. A manutenção, essa parte emocional, ela é muito importante, né? E tem tem alguma experiência com que... Sim, o que eu sempre falo assim para meus alunos é constância, cara. Porque o que acontece? Às vezes a gente vai, né, vai acontecer alguma coisa familiar, vai acontecer, né, um serviço, um trabalho. Então a gente tem que, não consegui ir na academia, porque aconteceu tal imprevisto no trabalho, o meu chefe me chamou atenção. Cara, não deu pra te ir naquele dia. Mas, por exemplo, tu foi quinta, tu foi sexta, fui, então comemore a quinta-feira, cara. Comemore a sexta, entendeu? É constância. Quer evolução, tu tem que ir
você tem que ir pra academia, não é faltar isso, aquilo, achar que não vai ter mudanças, mas é só manter a constância que vai dar certo. E com essas redes sociais e tudo mais, né? A gente vê que as pessoas vão se afundando e vão tendo problemas que trazem isso. E eles vão usando cada dia mais essas redes sociais para aprender coisas e tudo mais. E a gente ouve muito falar em rotina saudável. O que é essencial no dia a dia para manter o corpo e a mente em equilíbrio? Bom, é, vamos lá. Então, como a gente percebe, assim, durante os atendimentos, as pessoas elas querem aquela fórmula mágica, né? Ou querem o resultado rápido. E como o Maílson falou, assim, o que vai diferenciar a nossa constância. Então, o feito é melhor do que o perfeito. Né? Então, para mim ter essa mudança de hábito, essa qualidade de vida, então, a alimentação saudável, né? A atividade física, que eles vão falar muito melhor do que eu, com certeza, mas estar ativo, né? Ter um bom sono, porque isso também regula na questão da alimentação. Os hormônios de saciedade são liberados durante o sono, então, quando tu dorme bem, te favorece o emagrecimento. Beber água. Então, assim, o básico que às vezes a gente sempre fala, faço o básico, mas a maioria das pessoas querem já lá na frente. Muito também eu percebo pela internet. Aí eu quero chegar lá, mas o básico aqui não é realizado. Eu vejo uma coisa muito engraçada que eu penso, converso também com os nossos clientes, né? Há 20 anos atrás se falava muito do pentáculo do bem-estar. E isso é o mais atual possível. E, inclusive, estudos científicos sempre trazem essa confirmação, que foi exatamente o que a Paula falou, né? Então, eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar bem, eu preciso ter uma rotina de exercício, eu preciso ter um controle emocional, eu preciso gerir minhas relações. Então, a gente tem que levar isso tudo em conta. E uma coisa que é muito importante, né? É não se cobrar demais, né? E como o Maílson também falou, assim, agradecer pelo pouquinho que tu já faz. Se tu deu uma escorregada, retoma no dia seguinte. O negócio é não parar de tentar. Esperar pelo dia perfeito, gente, nunca acontece. Então, coitada da segunda-feira, né? A segunda-feira pra dieta é a nossa. Então, eu sempre falo, nunca pense no dia perfeito. Hoje eu vou começar a mudar minha alimentação. Não, pense na sua próxima refeição. O que tá dentro da tua possibilidade de mudança na próxima refeição? Seja incluir um pouquinho mais de salada, seja diminuir a fritura, o teu modo de preparo. Então, sempre pense o que está na tua frente. E não lá, sei lá, preciso emagrecer 20 quilos. Preciso controlar o meu colesterol que está lá no 300 e tem que vir para o 200. Não, o que está ao teu alcance que seja mais, como é que eu vou dizer, uma meta que você alcance, né? Nos livros, nas frases motivacionais que a gente acaba tendo, né? Entender que dá para construir de um tijolinho por vez. Exatamente. E não adianta olhar para trás e tudo, eu não fiz certo até aqui e daqui para frente não vai dar para certo. Não, a gente vê que não na área de vocês, mas tudo que eu acabo estudando, né? Tudo que a gente acaba lendo e tal, é que o para trás já aconteceu, dá para frente vai poder ter muita mudança. Daqui um ano você pode estar se orgulhando do que você começou a fazer hoje, né? Então, acaba tendo muito dessas comparações, principalmente nessa parte de psicologia, né? Não é meu forte, não tenho nada de psicologia, mas eu gosto de viver estudando, viver lendo e estar acompanhando essas coisas e tá muito focado, isso que eu acabei de falar, no empreendedorismo. A gente empreende um pouquinho de cada vez, sem olhar para trás, tentando sempre ser melhor do que ontem, mas encaixa muito bem com o que vocês estão falando, né? E como a gente está falando de dieta, eu vou direto para ela, né? Uma dieta restrita funciona ou acaba sendo um tiro no pé a longo prazo? Com certeza um tiro no pé, né, gente? Assim, até quando eu vou conseguir sustentar uma dieta restritiva? A restritiva que a gente fala, né, aquelas dietas malucas de internet, do suco, do sol, da lua, da sopa. Porque quando a gente vai por um emagrecimento, lógico, a gente vai ter que ter uma restrição calórica, senão não consegue emagrecer.
Mas essas dietas malucas, quando tu não consegue sustentar por muito tempo e quando tu voltar, a fome vai bater de um jeito que tu não vai conseguir se controlar. Por quê? Lembra dos hormônios e tudo mais, né? Porque a obesidade, ela é muito complexa. Então, quando tu faz uma dieta muito restrita, tu acaba descontrolando o teu organismo e quando tu para ela, aí vem um efeito rebote muito grande. A gente vê muita gente falando, tipo, pra mim funcionou. Isso aqui pra mim funcionou. Mas cada serzinho é diferente um do outro. E por isso que existem profissionais, né? A nutricionista, pra ajudar, estudar E a exatamente. gente tem que pensar, né? Funcionou por quanto tempo? Eu fiz por uma semana porque eu queria ir lá no casamento e não sei o quê, e botar aquela roupa, que é o que a gente mais ouve, né? Então, assim, mas e o resto da tua vida? E a tua qualidade? Se tu tens um problema de saúde que tu tens que controlar e a alimentação te ajuda nesse sentido, tu vai fazer o quê? Por uma semana? Não, tu tens que mudar a tua vida completamente, né? Para o resto da vida, na resto da verdade. vida. Mudar a tua alimentação para o resto da vida. Então, não é por uma semana. E para de ficar olhando as coisas na internet, de tipo, bota um copo de limão todo dia de manhã, o limão cura isso. Gente, meu Deus do céu, esses dias atrás eu escutei uma coisa muito boa que era do Dunning-Kruger. É um estudo que foi feito sobre intenções, e eu só vou falar uma das partes. O rapaz que fez isso de verdade, ele passou limão no corpo inteiro, porque ele entendeu que ele estava invisível. E ele tentou assaltar 2 bancos fazendo isso. Então eu sou totalmente eu adoro suco de limão, mas eu não vejo limão como um remédio. Eu não vejo limão somente uma das ações. Lógico, um suquinho de limão, ele vai estar te ajudando com isso, a evitar um refrigerante, a evitar isso. Só que ele não é um salvador da pátria. E o pessoal escuta na internet que a fruta tal... Toda vez que eu vejo uma propaganda de um produto que ele cura doença A, B, C, D, E, F, G, previne isso. Eu falo, tá tudo errado. Ele não faz nada disso, porque não tem como fazer tudo de uma vez, né? Senão parava de vender os medicamentos, né? Não existe um alimento que é salvador e um alimento que é causador. Tudo vai depender da tua rotina, né? Do como tu se alimenta um dia inteiro. Isso. E como a gente vai vendo essas coisas na internet, quem é mais afetado com isso, geralmente é quem é muito novo, mas a gente facilmente explica. Só que quem é mais velho e vê na internet, acha que aquilo é uma verdade, uma realidade, né? Então, vamos puxar esse lado para os mais idosos. Quais adaptações, Mailson, tu faz para os treinos do pessoal que é mais idoso e para eles manterem a segurança e tudo mais, sem perder essa intensidade? Primeiro eu começo com uma anamnese, né? A gente conversa, eu preciso saber a rotina dele. O que você faz? Você faz comida, você lava roupa, você varre a casa, ou você tem empregado e tal. Aí, quando começo o exercício com eles, eu começo primeiro adaptando na parede. Na parede, sentado, ou segurando, tem uns que usam bengala, segurando bengala e fazendo exercício ali. Aí, aos poucos, eu vou aumentando, vou botando um elástico, nada de peso, né? Nada de peso, assim, muito pesado, 5, 10 quilos. Pezinho de 1 quilo ali. E vamos caminhando, agachando. Um exercício excelente para idosos é o agachamento sentando no sofá ou na cadeira. É excelente, porque aquilo ali eles usam desde quando eles levantam da cama. Eles levantam, fazem ali um movimento de agachamento, levantam, pegam alguma coisa. Então, essa é a adaptação que eu faço para eles. E, tipo, falou muito sentado e tudo mais, Isso. não só idosos, né? A gente trabalha muito no escritório, vive sentado e tudo mais, aí vem pro Pilates, né? Quais são os benefícios para quem vive no escritório, vive sentado, vive dessa maneira? Bom, vamos pensar um pouquinho. O que acontece quando a gente fica sentado, né? Nosso flexor de quadril, ele fica encurtado, o nosso extensor de quadril fica extremamente alongado, nossa coluna que fica apoiada na cadeira, ela fica sem ação, né? Então, assim, existem várias coisas acontecendo ali. E quando a gente passa muito tempo ali, a gente vai perdendo um modelo que a gente chama de biotensegridade, que é uma tensão que é equivalente no corpo inteiro e que deixa a gente
trabalhar de uma forma íntegra, e sem achatamentos, né? Sempre ganhando espaço dentro do nosso próprio corpo. Então, quando a gente fica muito tempo sentado, a gente vai perdendo funcionalidade. Tu imagina o flexor de quadril que está encurtado, ele está encurtado, mas ele está sem força. Então, o sistema nervoso central, ele já entra num bug total. O que que eu estou fazendo? Que eu estou encurtando uma fibra, mas eu não estou fazendo força, né? Então, existem muitas coisas ali. Quando a gente vai para o Pilates, seja nessa profissão, né, de escritório, ou pessoas que ficam muito tempo sentado, ou seja, qualquer outra, a gente também faz que nem o Maílson, a gente vai fazer uma anamnese, entender como que é o dia a dia da pessoa e principalmente aquilo que ela precisa, né? Eu não consigo mais fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. Então, a gente vai fazendo uma reorganização funcional, estimulando, né, realmente esse corpo na maneira que ele precisa. É excelente. Como tu estava falando, a gente acaba compensando, né? Muito. Quando a gente fica nesse estado, diminuir um lado, o cérebro começa, eu vou compensar com outras coisas. É onde o movimento começa a ficar errado, onde começa a ficar mais difícil para andar. Com certeza, né? A partir do momento que a gente perde função em alguma estrutura, o corpo vai buscar uma adaptação para lidar com a demanda, né? E aí, a partir do momento que ele compensa, começa a se gerar várias coisas e até vai acabar chegando numa patologia. Então, a gente pensa, meu Deus, eu tenho uma hérnia de disco. Tudo bem, a hérnia de disco não é um fim de mundo, mas assim, vamos pensar por que surgiu a hérnia de disco. Então, a gente começa a identificar certas ações que contribuíram para aquilo, né? Então, a gente sim vai... Aí a gente ouve, eu preciso fortalecer os músculos ao redor da hérnia. Com certeza, vai precisar fazer isso, mas muito mais do que isso, né? Tem que cortar o mal pela raiz e entender tudo o que está acontecendo e fazer propostas inteligentes. Sim, até porque já pode ter uma lesão e esse fortalecimento vai gerar muita dor e muito desgaste e vai fazer com aquela parte mental, né, que a gente comentou. A pessoa sente dor, sente desgaste e fala, aquilo não é para mim. Sim, porque no fim das contas, né, um músculo tenso, ele é um músculo fraco. E aí, como que a gente vai fortalecer uma musculatura tensa, se ele já não consegue nem entender mais qual é a função dele? Então, existe uma análise que a gente vai precisar fazer, aí entra a neurociência, entra muitas coisas ali, para a gente conseguir identificar o que vem primeiro. Não existe nenhum exercício ruim, né? Todos eles são muito bons, mas a gente precisa entender o que a gente precisa nesse momento, né? O que a gente vai fazer primeiro. Então, muitas vezes é necessário tirar a tensão daquele tecido para depois fortalecer. Fortalecimento é o que a humanidade está em falta, é uma das coisas mais importantes. Mas será que é momento, né, de fortalecer? Só para a gente pensar, eu tenho um sistema nervoso central que direciona um acesso à força. A gente, às vezes, vê a pessoa fazendo um treino de fortalecimento e tu vai aplicar um teste cinesiológico nela e tu vai ver que o músculo não tem acesso à força. E eu tô treinando força no músculo sem acesso à força. Então, é como se fosse secar gelo. Não tô dizendo não faça mais, não é isso. Quanto mais a gente fizer, mais perto da conexão a gente vai chegar. Mas a gente tem que entender todo esse propósito, né? Então, não é simples assim. Então, isso fica de dica para o pessoal que gosta da internet, que também vai pegar treinos prontos. Meu treino funcionou. Faz o meu treino. O que tá por trás daquilo ali, né, que acabou gerando aquele treino. Exatamente. Então é importante, é um trabalho, eu sou muito fã do trabalho de todos vocês, e tem mais o trabalho do psicólogo, né, que ainda não tá aqui na mesa, que eu acho que é um papo mais interno, eu vou acabar fazendo um papo com o psicólogo, mais de um psicólogo ao mesmo tempo, porque acho que essa questão de bem-estar vem tudo, né, vem tudo à tona, mas a gente vai vendo que esse passar do tempo e tudo mais, principalmente lá na terceira idade, né? E eu vou puxar aqui pro Maílson, né? Cara, como é que é trabalhar com um público tão diverso assim, ó? Quais são os maiores desafios e, cara, quais são as maiores recompensas, principalmente na questão da terceira idade, né? Eu vou usar um exemplo que eu tenho, como comecei mesmo a trabalhar com isso, que eu comecei a gostar da saúde e tal, eu vou usar bastante o exemplo da minha mãe. A minha mãe, há uns 10 anos atrás, ela sofreu um AVC, paralisou um lado ali. Aí eu vi que ali ela tinha que fazer uma reabilitação, né?
Eu tinha que voltar ao movimento de novo e tal. E ali eu fui gostando de trabalhar com ela, comecei a ver a evolução dela. Poxa, minha mãe tá evoluindo bem, sabe? Daí começou a movimentar melhor, começou a movimentar o braço, porque o que acontece? Perde a força total no braço, numa perna. Aí, uns tempos pra cá, teve o fêmur, quebrou o fêmur. Aí eu pensei, pá, e agora? AVC e mais um fêmur agora. Aí foi onde que eu comecei, não, tu vai voltar a caminhar de novo. Não, nós vamos fazer exercício aí, vamos voltar, vamos te reabilitar de novo. E comecei ali com ela, reabilitando. E ali comecei poxa, eu posso, a minha mãe tá mudando, a minha mãe tá voltando a caminhar aos pouquinhos, com andador ali, e agora tá caminhando um pouquinho, andando de bicicleta, com aquelas bike de spinning ali, andando, tudo. Fiquei de cara com aquilo ali, daí eu pensei, tem tanto idoso aqui em Tubarão aqui, por que que eu não posso ampliar? Eu posso ampliar, é um conhecimento novo, eu consegui mudar minha mãe, entendeu? Só que assim, ó, daí comecei a trabalhar com outros idosos, assim, e comecei a ver a evolução em cada um. Eu tinha problema, eu não ia, teve um que não ia fazer, eu não ia numa lotérica, eu não ia num banco, eu pagava alguém para fazer isso por mim. Aí daqui a pouco liga um filho assim para mim, minha mãe tá indo lá no banco, não sei o que, tá indo sozinha, daí eu chego, você foi? Não, fui, porque assim, ó, não foi só o movimento que eu digo ali, foi também a parte mental. Que foi a parte mental? Foi mostrar que eles são capazes, que eles acham assim, eu tô aqui na cama, eu tô aqui, tô com 80 anos, eu não consigo mais fazer mais nada. A idade chegou, eu vou, né, eu não consigo. Aí ali começou teve até outro, que até pegou um carro maior. Cara, ela pegou e foi entrar no carro assim, entrou no carro e nem sentiu nada. Um outro carro que era menor, ela já custava para entrar. E daí assim, a evolução é rápida deles. E assim, eles não ligam só para estética. Sim. É saúde. Ali com terceira idade, saúde. E hoje, se for ver, geralmente os adolescentes, assim, o adulto ali, eles ligam, claro, eles ligam pra saúde também, mas vem muita estética também. E eu sempre falo, eu dou aula pra adolescente também, às vezes ele quer botar muita carga, Não, cara, para um pouquinho aí, vamos devagarzinho, vai aos pouquinhos. Daí vem um amiguinho lá, meu amigo tá puxando 50 cada lado no supino, 40, 50. Aí vai lá fazer, se lesiona e aí, cara. Daí tu vai ficar 1, 2 meses, bobear, às vezes por causa de uma lesão, tu pode ficar anos sem treinar e aí. Então, é um detalhe que eu sempre falo, o adolescente e o idoso. Essa questão de carga é muito interessante. Eu tenho um exemplo também de um cliente meu. Ele veio para terapia manual, né? E a gente foi fazer alguns testes, porque ele estava com muita dor e ele não conseguia resolver de forma alguma. E aí ele tem muita consciência corporal e fica fácil, né, de a gente identificar certas coisas, e ele é da academia, então ele faz muita musculação. E ele estava com uma dor muito específica, né, e aí a gente conversando, bom, tratamos e tudo mais, não vou nem entrar no papo nisso, mas da carga, ele pegava muita carga. E aí a gente começou a direcionar a força para o lugar certo, para jogar para o músculo certo, né? Restauramos a conexão à força. E aí ele foi muito engraçado que numa sessão seguinte ele entrou assim: olha, consegui fazer tudo perfeitamente, não senti nada, mas tive que reduzir minha carga. Não deu conta, porque daí a verdade apareceu, né? Muitas pessoas botam muita carga sem necessidade, compensa para poder levantar muita carga, né? Não respeitam a sua individualidade, né? Seus limites. Exatamente. É igual eu querer ter o corpo daquela blogueira, né? Mas não condiz com a minha realidade, não condiz com o meu biotipo. Às vezes o corpo da pessoa, a estrutura não vai condizer com aquilo que ela tá olhando, que ela almeja. Então, aí vem a internet de novo, que ela é muito boa, mas nessa questão, assim, de influenciar e as pessoas não terem consciência que cada pessoa é uma pessoa. Isso é importante, é importantíssimo a gente colocar aqui, porque o que a gente vê na internet é da internet, não é a vida real. Às vezes a pessoa fala que ela fez uma dieta milagrosa, que ela fez não sei o que, ela fez 16 cirurgias
É. Aí tem medicação, tem medicação, hormônio, tem tem tudo mais. cirurgia plástica, Tá se procedimento estético. Tá se tratando psicologicamente bem, tá com todo mundo atrás e a pessoa fala assim, não, eu tomei essa Guaraná Esse pozinho mágico e... e agora eu sou magro. Então, tem que olhar por trás o que tá, tem que ter um trabalho completo, né? E essa questão de exercícios é muito importante porque eu falo para muita gente, tem exercício para cada coisa. E para fortalecer isso, fortalecer aquilo, eu sempre vejo muita gente falar do Pilates. O que é o diferencial do Pilates para academia, para diversos outros exercícios? Por que fazer Pilates e o que ele tem de diferencial? Bom, acho que eu vou falar o principal, né, que eu vejo. O Pilates, ele trabalha com uma integração. Eu acho que essa é a palavra. Ele tem um trabalho integrado de corpo inteiro ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que tu alonga, tu fortalece e vice-versa. Muitas pessoas têm uma ideia errada, né? Ah, eu tô precisando ganhar flexibilidade, eu vou pro Pilates. Com certeza, vai ganhar flexibilidade, mas vai muito mais além, né? Então, digamos assim, vai sempre ter um músculo fazendo força, enquanto o outro alonga. Ao mesmo tempo, eu tenho um músculo estabilizando, outro auxiliando, e assim a gente entra num contexto de trabalho global, né? Então, tu vai sentir da unha do pé ao fio de cabelo em um único exercício, e qualquer exercício. Então, a gente não tem, assim, um trabalho específico para braço, perna. Então, é tudo partindo do centro, né? O centro é o principal, deixando a coluna estável para que as musculaturas da periferia funcionem melhor. Então, a integração é uma linguagem que o sistema nervoso central gosta demais, né? Então, funciona muito. Os resultados estão aí, né? Então, as pessoas sentem a diferença, tem resultado. E por isso que elas gostam muito, né? Tem resultado, mas o resultado ele não é só do Pilates, né? Ele vem com tudo, né? A pessoa está preparada, a pessoa está disposta, a pessoa está conseguindo manter a frequência, o resultado vai Com vindo, né? Porque certeza. não é aquela... um conjunto. Exatamente. E vai se alimentando, e vai fazendo as coisas, e vai fazendo o trabalho, vai fazendo Sim, Pilates, vai fazendo academia. Com certeza, é um conjunto de coisas. E o Mailson falou uma coisa importante também, que foi essa questão de a gente trabalhar junto com a educação, né? Então, tu estás motivando o teu cliente, o teu aluno. Muitas vezes eles têm muita dificuldade de dar o primeiro passo, né? Tem muita dificuldade de manter. E aí entra a nossa capacidade, que também vai trabalhar um pouco com esse mental, para a gente conseguir pegar na mão e assim, não, vamos lá, né? Então, sim, com certeza tem um monte de coisa por detrás. E tem essas fórmulas prontas, né? Tipo assim, é só o Pilates, é só isso, é só aquilo. E agora eu vou fazer a pergunta mais difícil, que eu acho que todo mundo deve fazer e todo mundo tá em casa e acaba procurando, né? Tipo assim, qual que é a pílula que eu tomo? Qual que é o negócio que eu tomo? Então eu vou perguntar pra ti. Alimentação ou treino? O que traz resultado? Os dois caminhos juntos, não tem como, né, gente? Então, assim, eu posso até ter um resultado cuidando da minha alimentação e vice-versa, cuidando na questão de atividade física, mas vai chegar uma hora que tu não evolui mais, né? Não sei se vocês têm o mesmo pensamento que o meu, mas assim, a alimentação ela vai te proporcionar as mudanças corporais também, qualidade de vida, melhora das suas patologias, caso tenha, mas tu vai até um ponto, né? Tem que estar associado com a atividade física. Eu acho assim que a resposta, se for pensando no emagrecimento, né? Eu diria que a alimentação ela é mais importante que o próprio exercício para emagrecimento. Mas eu concordo que eles caminham juntos, porque para eu emagrecer saudavelmente, eu preciso do treino para não perder massa magra. Então, os dois caminham juntos, mas se tu tem uma ingestão calórica mais controlada, tu emagrece mais do que tu só treinar. Mas os dois caminham juntos. Isso é lógico, tu cuidando da alimentação, tu vai mudar, mas na questão de obesidade, vamos supor, já tu tens um excesso. Então, a atividade física vai te ajudar a aumentar esse progresso no gasto calórico, exatamente. Com certeza. Então,
Eu acho que os dois têm as suas importâncias, né? Lógico, o ideal é caminhar junto, mas se tu vai fazendo separado, tu consegue atingir até um ponto. E depois não tem escapatória. Quem tá treinando quer ficar muito grande, vai precisar de uma hora de se alimentar e até suplementar alguma coisa. Isso. Quem tá só se alimentando vai ter resultados podados porque não tá conseguindo o fortalecimento necessário, tá faltando energia de alguma coisa, né? Sim. E eu vejo, vocês falaram aqui, e a gente tá falando só sobre saúde e sobre bem-estar. E é o obeso que é o problema, que ele quer emagrecer. E aquela pessoa que não consegue engordar? Ela tá muito magra, com uma deficiência. Então, tipo, também tem esse problema, né? Não é só o emagrecimento que é o que traz saúde. Às vezes a pessoa não consegue nem se alimentar direito. Eu tenho amigos que tiveram esse problema. Isso foi uma experiência até pessoal, eu não trabalho em nenhuma da área de vocês, apesar de a Paula, que é minha esposa, a gente conversar bastante sobre esse assunto, eu acabo não abordando isso aí como parte técnica, mas por curiosidade mesmo. E essa questão de, tipo, quem é magro, muito, muito magro, não só... às vezes a pessoa não é tão magra, mas é o falso magro, né? Ela só não tem fortalecimento, ela não tem nada. Também é difícil engordar? Eu Também é diria difícil que é ganhar o peso? mais difícil ganhar peso do que perder peso. Porque muitas vezes o metabolismo da pessoa é muito acelerado, então por mais que ela coma, ela gasta muito, então o emagrecimento vem muito rápido, né? Mas lógico que a gente tem que ver, avaliar se é realmente um metabolismo rápido ou então porque está se alimentando errado mesmo. Ou uma patologia? Uma doença, exatamente. E aí entra, né, os colegas com a atividade física para ajudar no ganho de massa, né, aliado aí muito com a alimentação, porque eu não sei vocês, mas a minha experiência é que é muito mais difícil ganhar peso, né, isso a gente tá falando daquela pessoa que é difícil mesmo, né, às vezes ele se alimenta muito bem, mas não consegue ganhar peso. Essa é a minha pergunta da parte magra, do gordo, é porque, tipo, todo mundo relaciona, né, a saúde com a parte estética. Tá bonito, tá saudável, tá no corpo, tá com shape, tá... Não sei quais são as outras maneiras de falar hoje em dia que tá saudável, mas não necessariamente né? O falso magro, tu diz assim, né? Foi isso. Sim, sim. Eu mesmo, né? Quando eu comecei a academia antes, a minha alimentação, eu digo muito, foi minha alimentação. O que que era minha alimentação? Comia muito miojo, antes de, né? Comia miojo, comia mal, né? Aí quando eu comecei a academia, poxa, agora a academia tá me dando mais vontade de se alimentar. Tá me dando mais fome, tô gastando mais caloria. E ali eu comecei a me alimentar melhor, cuidar da minha... Daí os dois começaram, como vocês falaram, começaram a ir junto, um do lado do outro. E ali começa, tipo, 54, 56, 60 quilos, 70, 80, e aí vai. Aí tem a hora que dá uma estagnadinha, daí às vezes precisa mudar um pouco a alimentação, aumentar. O treino também, fazer um treino um pouquinho mais pesado. E assim vai, tudo dá certo. Não quer dizer que esteja magro e esteja saudável, né? Apesar de a gente viver atualmente num alto índice de obesidade, então é uma preocupação pública, né, geral, nacional, mas não quer dizer que a pessoa, só porque ela está magra, ela está saudável. A gente trata hoje em dia é tratado como doença, né? A obesidade, né? A obesidade, ela é uma doença. Ela não tem cura, ela tem tratamento. Então, tu sempre vai ter que estar modificando a tua alimentação, o teu estilo de vida, as tuas atividades físicas, porque como ela é uma doença, tu tende a ter ela, né? É o peso, no caso. A gente acaba não associando, né? Mas a desnutrição seria a doença oposta à obesidade. Eu posso ser obeso e desnutrido? No sentido, assim, de nutrientes, de qualidade de vida, de tu não ter doenças, seria mais ou menos isso, tá? Tu és acima do peso, mas tu não estar nutrido. Aí sim, existe essa possibilidade. Tu está acima do peso, tu ser obeso, mas desnutrido de nutrientes, né? De qualidade de nutrientes, de qualidade de alimentação. E falando sobre todas essas pessoas, né? O magro, o falso magro, o gordo, tudo mais. Quais são os principais erros que as pessoas cometem quando eles estão começando a fazer
querer ter uma vida saudável? Eu acredito que ser tudo muito agressivo, né? Tudo drástico. Ou eu vou fazer um treino muito pesado, ou eu vou comer, não vou comer mais, né? Tudo muito drástico, eu acho que não vai dar certo, né? Então, acho que é o principal erro. Então, começar devagar, um passinho de cada vez, criando aquilo ali, uma nova rotina, né? Então, a gente vai trazendo, fazendo com que o corpo acostume, a mente acostume e aquilo seja um novo normal. E se adaptando. Se adaptando, isso Eu mesmo. digo assim que às vezes tem academias, né, que oferece bastante coisa assim, pilates, natação, cardio lá em cima, musculação. Aí a pessoa entra, poxa, eu vou fazer tudo. Um dia eu vou fazer natação, vou fazer natação de manhã, à tarde eu vou fazer musculação e à noite eu vou fazer um pilates. Daí começa a fazer, daí tem hora que o corpo cansa, o corpo não aguenta. Aí começa a sentir, poxa, tô cansado, daí falta. Para tudo. Isso, para tudo. Daí falta de novo. Daí eu assim, agora eu já faltei 2 dias, não vou. E é como eu falei antes ali, cara. Sempre comemora o dia que você for. Comemora o dia, tu foi lá na quinta, sexta, vai comemora aquele dia. Não importa, acontece faltar. Só que o que eu falo muito é a constância. Cara, tu quer evoluir, tem que ter constância. Pra entrar na academia, assim, vou entrar. A pessoa, quando vai entrar numa academia, a pessoa já tá feliz da vida. Opa, poxa, vou entrar porque eu quero mudar minha vida, vou mudar a alimentação, vou mudar tudo. Só que agora a constância, cara, tem que ter aquilo ali na mente ali todo dia que vai mudar, que a evolução vai vindo, pouco a pouco, mas ela vem. Devagar e sempre, né? Então, quando eu falo, eu vou fazer tudo, vou mudar tudo, eu cortei o pão, eu cortei o arroz, eu cortei o açúcar. E aí é aquilo que a gente fala, até quando tu vai conseguir suportar isso? Porque quer a fórmula mágica, quer aquele resultado muito rápido. Então, não, né? Como a Cibele falou, não é nada drástico. A gente vai mudando dentro da nossa rotina, aquilo que está alcançando, que é alcançável, né, no caso, para ter qualidade de vida, para ter a constância, como o Maílson fala. Na alimentação, o que muitas vezes acontece? Já fiz errado hoje mesmo, deixa que amanhã eu volto. Esse amanhã nunca acontece, né? Então, eu sempre tenho que pensar na minha próxima refeição. E nada assim, porque aí... salvei 1 milhão de receita, agora eu vou testar todas as receitas, porque a minha alimentação é assim, assim. Poxa, mas tá esquecendo que tem trabalho, que tem filho, que tem estudo, né? Que tem um marido. E aí aquilo não se encaixa na rotina da pessoa, e aí o que ela tava lá no alto, querendo fazer tudo, ela não faz nada. E como é que faz para equilibrar isso? Como é que você equilibra a boa alimentação, equilibra o treino, equilibra tudo isso e o dia a dia vai acontecendo? Vocês têm uma noção? Vocês têm uma... Eu digo assim, em primeiro lugar, cara, sono. Durma bem, tenha uma boa noite de sono. Aí, aos poucos começou a academia, começou a alimentação, vai aos pouquinhos, sempre aos pouquinhos. Mas, importantíssimo, eu acho que é o sono. Dorme bem que a tua cabeça no outro dia vai estar bem melhor. Exatamente. Dormir bem, tomar bastante água, mas eu acho que para continuar esse resultado, tu estabelecer metas que tu consiga fazer. Eu penso no planejamento, né? Então, essas metas, elas precisam estar bem definidas. Pega uma agenda, coloca tudo o que tu quer fazer na agenda, com horário definido, para que tu não perca nada na tua semana. Então, tal dia, tal hora, eu vou para academia. Em tal dia, tal hora, eu vou fazer o meu planejamento alimentar para a semana. Em tal dia, tal hora. Então, assim, eu acho que o planejamento é o primeiro passo, né? E tu vai conseguindo equilibrar tudo. Perfeito. Só lá dentro, né? Porque quando a gente fala da reeducação alimentar, a organização é o primeiro passo. Porque se eu tô cansado, eu tô num dia de trabalho, que eu trabalhei demais, chego em casa, é muito mais fácil eu ligar e pedir uma pizza do que eu ir lá cozinhar. Então, tu já ter algo pronto facilita tu continuar no teu caminho certo. E quem vive dizendo não tem tempo, eu não tenho tempo para me organizar, não tenho tempo para isso, o que vocês falam para eles hoje? Eu pego o chinelo. Eu digo assim, vai levar a chinelada agora. Momento chinelada, porque eu digo, isso é desculpa. Né? A pessoa pode nem gostar, mas isso é desculpa.
Isso é desculpa. E aquela coisa bem clichê que a gente fala, né? Tu não tem tempo pra tua saúde? Tu vai ter que ter tempo pra tua doença, pode ter certeza. Não, gente, né? Convenhamos. Então, voltando à parte do planejamento. Então, planeja. Isso faz parte, isso é importante. Ali a gente vai colocar prioridades na nossa vida. O que é prioridade da nossa vida, né? Então, ter isso em mente. E a gente hoje vê muita gente com hábito, eu não tenho tempo para isso, não tenho... Isso mudou depois da pandemia? Tem alguma coisa que vocês percebem hoje que não percebia antes? Olha, a alimentação, né, o que aconteceu na pandemia é que antes a gente não podia sair de casa, né? Então, às vezes ir no mercado era aquela aventura e se comprava muito industrializado, porque a gente tinha que lavar, passar álcool e isso e aquilo. Então, os naturais acabaram diminuindo o consumo, apesar de que a gente sabe que tem que fazer a higienização. Mas com o medo do vírus, muitas pessoas diminuíram o consumo dos alimentos in natura e veio muito industrializado, né? E também a questão de... poxa, não tenho que sair, não tenho que fazer, vamos pedir um fast food, um lanchinho em casa. Então, isso, a pandemia trouxe muitas mudanças alimentares nesse sentido, só que as consequências do Covid, elas enalteceram a nutrição, porque viram como era importante a pessoa estar bem nutrida, porque tinha me fugiu a palavra agora. A recuperação. Desculpa. A recuperação era muito mais rápida quando eu estava bem nutrido, tinha músculos, né? Então, os pacientes que eram internados mais graves de UTI, então, quando tinha um aporte de músculo maior, então a recuperação era muito maior. Então, o que eu percebo é que teve aquele momento da pandemia mesmo em si, que os nossos hábitos alimentares pioraram. E depois, com os estudos, a nutrição foi muito enaltecida por conta disso. Excelente. Excelente, porque, tipo, a pandemia, ela trouxe muita facilidade, ela evoluiu tecnologicamente, a gente andou muitos anos para frente, coisas que demoraria muito tempo para estar sendo criado e tudo mais, acelerou demais a pandemia, e hoje em dia, antigamente, para mim querer um fast food, eu tinha que ir lá no shopping, eu tinha que ir lá na empresa, e às vezes entregavam e tudo mais, mas essas entregas aceleraram e muito com a pandemia, né? O pessoal não podia ir até a empresa vinha até a tua porta de casa, né? Então acabou tendo essa facilidade. Aumentou o sedentarismo, né? Muito. Com certeza, né? Ali a parte do sedentarismo, a gente acabou recebendo muitos clientes, né? Depois, pós-pandemia, com muitas dores, muitos desconfortos, e isso aumentou. Eu vejo que as coisas que aconteceram lá na pandemia acabaram ficando hoje em dia. A gente mudou, sim, os hábitos, né? Hoje a gente tem mais trabalho home office, né? Então aí as pessoas, elas acabam tendo mais dificuldade também para se exercitar, né? Claro que tem muitas pessoas com consciência e que têm força de vontade, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que se tornou mais difícil, né? De manter o hábito. E a mesma questão da alimentação, né? Muito fast food, as entregas, isso aí veio para ficar, né? E o que desses pacientes todos que vocês viram depois de pandemia, atual e tal, qual foi o fato mais marcante que vocês viram? Eu vou começar aqui contigo, Sibeli. Qual foi o paciente que você viu a maior evolução e que mais te trouxe satisfação? Bom, eu vou dizer assim que são muitos casos de sucesso, né? Eu não consigo trazer um assim sendo o principal, mas tem coisas que são muito importantes, assim, por exemplo, da própria pandemia, a parte emocional, muita gente ficou depressiva, né? Muita gente não conseguia nem voltar para a atividade física porque teve o afastamento social, então a parte mental também foi muito abalada. E aí eu volto a dizer, nosso trabalho vai muito mais além do que técnica, né? A gente tem que ser humano para trazer essa pessoa pra gente e conseguir realmente tirar ela daquele limbo. Tem pessoas que são muito agradecidas, né? Se não fosse tu, eu não estaria aqui hoje. Tentou desistir várias vezes, a gente pega na mão, não, vem pra cá, vamos juntos, né? Então, pessoas que tinham muitas dores, era totalmente sedentária e hoje pratica regularmente, não tem mais dor. Enfim, são vários casos bem legais.
Maílson, qual que é o caso mais marcante que tu viu? Foi da mãe? Foi, em primeiro lugar foi da minha mãe. Nossa, minha mãe quando voltou a caminhar ali, pra mim foi muito gratificante. Nossa, mas também tive outros casos bem legais, assim, que quando comecei a aula, no começo, porque os idosos, eles são um pouco insistentes, assim, né? Tu tem que ir ali, como a Sibeli tava falando ali, tu tem que motivar eles. Tem que, ó, vamos fazer, isso aqui é bom pra ti, ó. Você tem uma netinha, a netinha quer ver você muito ainda, ó. Ela vai crescer, vai ver você, entendeu? E aquilo ali, eles olhava a hora assim, poxa, falta muito pra acabar ainda, falta muito. Desistindo. Agora, depois que passou um tempo ali, que eles começaram a gostar, não é só gostar, eles começaram a ver a evolução deles. Poxa, eu não me abaixava para pegar uma bola no chão, alguma coisa que caía no chão, uma sujeirinha, alguma coisa. E os próprios filhos vão vendo isso e vão falando: Poxa, pai, tu não fazia isso? Ó, mãe, tu não conseguia nem chegar até lá que tu já estava cansada. Isso aí, para mim, foi gratificante, com várias pessoas que eu trabalho nessa área. Cara, para mim é muito gratificante trabalhar com eles. Que massa. Acho que nada nos deixa mais feliz, não há dinheiro que pague, é quando a gente escuta o agradecimento real. É Serra, incrível. tu mudou minha vida, tu me ajudou a controlar o diabetes, né? Ó, eu acho que eu não vou fazer mais bariátrica, porque eu vim no caminho aqui, eu acho que dá resultado. Então, assim, é muito gratificante o agradecimento do paciente. Tu vê a diferença que tu fez na vida de uma pessoa. E o mais marcante pra ti é esse caso de ter impedido uma bariátrica? Não, somente, né? Aham. Assim, Paula, eu diminuí os remédios que eu tomava, porque com a alimentação eu controlei a minha pressão alta, eu diminuí o remédio do diabetes, porque agora ele tá mais controlado com a alimentação. Então, isso é muito, muito gratificante. E aí tem números, né? Ali falando de Covid, que tu tava comentando, né? Então, um caso bem marcante foi de uma senhora que não estava se alimentando. E, na verdade, eles mandaram para a Nutri, né? Mas o que estava afetando ela era o emocional. Então, durante a pandemia, o que ela fazia, que era na casa da vizinha e fazer a caminhadinha dela, e parou totalmente por conta da pandemia. E aquilo deixou ela depressiva. E o que aconteceu? Ela não comia. Então, o trabalho multidisciplinar, como é interessante, né? Como ele é importante. Então, o que eu identifiquei que não tinha problema fisiológico de ela não se alimentar. O problema era mais a depressão que ocasionou a Covid tinha ocasionado. Né? Então, assim, são coisas muito marcantes. As crianças, principalmente, não iam mais brincar, não iam para a escola. Aí tinha aquela confusão com quem deixa e tal. Vamos deixar vendo televisão, comendo bolacha recheada. Porque aí ela fica paradinha. Então, são casos que, como tu comentou, da questão da Covid, a gente percebe muitas mudanças nesse sentido. Mas casos marcantes, eu acho que nada mais gratificante do que tu ouvir o paciente falando, pô, tu melhorou minha saúde. E pra gente que tá aqui nessa mesa, como é que a gente pode definir o que é bem-estar? Como é que a gente pode estar entregando para quem tá assistindo o que seria essa palavrinha que tá cada vez mais em voga, tá todo mundo falando. O que seria o bem-estar? Bom, eu penso assim, ó, o bem-estar é uma das coisas que a gente precisa ter em mente. Ele é uma jornada, né? Então, não existe um ponto de chegada. Ele é uma jornada. Então, a gente tem que ter muita autoconsciência, a gente tem que ter perseverança, a gente tem que ter força de vontade, né? E participar dessa jornada de corpo e alma. Eu digo, uso a minha filha como exemplo, assim, pais acima de 30, né? Chega em casa cansado à noite, a minha filha, pai, vamos brincar. Pai, vamos brincar de esconder, vamos brincar de pegar, vamos lá pular na cama. Eu digo, bem-estar é tu tá ali, se alimentando bem, fazendo teu exercício, aí você chega lá, brinca com seu filho, não dá, eu vou dar o celular, que daí o celular ele fica ali e eu posso descansar, eu posso fazer uma coisa. Cara, nada mais gratificante tu brincar com teu filho. Ele vai criar uma memória ali eternamente. Tu pode dar o celular pra ele ali, vamos supor, a semana inteira. Tu brincou com ele uma vez a semana. Ele vai lembrar aquele dia que tu brincou com ele. Ele vai te pedir de novo, brinca com ele. Brinca comigo. Entendeu?
Bem-estar não é só tu ficar imaginando assim, nossa, que tô perfeita, que eu não tenho nada, né? É tu saber lidar com as coisas que tu tens, né? Tu tá cansado, não, mas o filho quer brincar, tu estás lidando com essa situação, né? Poxa, eu tenho uma patologia, mas ela está controlada. Então, Adaptação. né? Exatamente. Então, é o viver o teu momento. Né? Agora, aquela coisa que a gente imagina do perfeito não existe. Então, agora que a gente está encaminhando para o final, tá? Eu vou pedir, antes da gente acabar, que cada um de vocês dois, olhem para essa câmera aqui, ó, na vez de vocês. Cibele, tem aquela câmera lá que tá apontada para ti. Olha quando vocês olharem para a câmera, vocês estão olhando o olho da pessoa que está enxergando a gente agora. E vocês vão dar uma dica. Eu vou começar contigo, Cibele. Dá uma dica da tua área, da parte que tu acha mais interessante, uma dica completa para quem está assistindo agora. Bom, gente, a minha dica é: cuide de si, né? Gerencie o seu estresse, pratique atividade física, se alimente bem, tá? E procure fazer aquilo que você gosta. Procure estar sempre em movimento, porque vida é movimento. Baita dica, uma dica de ouro, né? Paula? O que eu tenho de dica é tenha uma boa relação com a comida. Comer é bom, é prazeroso, é aquele momento de tu estar com a família, de tu estar com os amigos. Então, não sinta culpa, né? Não fique com medo. E sim, tenha consciência do que tu estás te alimentando, a quantidade, o tipo de comida. Mas tenha uma boa relação com ela, que vai ser a sua parceira e na qualidade de vida. Sr. Mailson? A dica que eu tenho é: sempre vocês vão achar um tempo para treinar. Porque bota como se tivesse um celular. Quantas vezes você desbloqueia o celular por dia? Tá, beleza. Agora, quantas vezes você desbloqueou e assistiu alguma coisa? Daí soma em tempo. Cara, deu mais de 1 hora. Então, 1 hora você já consegue fazer um treino excelente. Então, treina, cuida de si, não liga o que os outros falam mal. Vai lá, faz o teu melhor. Gente, a gente está chegando no final, essa foi a última pergunta, mas eu gostaria de deixar um espaço aqui para cada um se promover, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que fazer o ganha-pão do dia, né? Então, Cibele, pode olhar para a câmera e falar direto com o teu público-alvo. Tá certo, gente. Vocês que têm dores, desconfortos, e precisam de ajuda com essa parte postural, vai ser um prazer te receber no estúdio, tá? O Estúdio Cibele Lima. Lá a gente trabalha com reabilitação, com pré-habilitação e o treinamento também através do Pilates, da terapia manual. E tem o arroba do Instagram? Sim, estudiopilates.cibelelima. Isso aí. Mailson? Você que é adolescente, idoso ou está procurando uma consultoria online, eu trabalho com reabilitação, trabalho com performance, hipertrofia. Então, é só seguir lá no meu Instagram, é mailson_personal_trainer. Beleza? Então tá. Beleza. Então, Mailson, é isso aí. É assim que a gente encontra o Mailson nas redes sociais e acaba tendo pode estar entrando em contato e tá mudando de vida através do exercício físico. A Paula, nutricionista, acaba trabalhando na vida pública, não tem atendimento fora, né? Eu conheço ela é minha esposa, tá, gente? É isso aí, pessoal. Então, se vocês curtiram o episódio, já segue a gente no Insta, curta, compartilha, ativa o sininho, deixa o comentário aqui no YouTube, que ajuda a gente a ser entregue para mais pessoas. E claro, a gente tá no Spotify também, tá? Copia o link, manda pro pessoal, dá para te escutar fazendo academia e tudo mais, o podcast inteirinho, tá? No nosso Instagram, @podegravar.tubarão, você vai saber de todas as novidades e tudo que rola de podcast aqui no estúdio. Quer deixar mais um recado? Mais alguém? Tem mais alguma coisa? Algum Só recado? agradecer, foi muito bom conversar com vocês, gente, foi ótimo. Obrigada. Agradeço de coração. Então, eu também gostaria de agradecer a parceria de hoje, essa conversa descontraída sobre saúde. E
deixar o recado que não existe dia perfeito, vamos começar hoje as nossas mudanças do estilo de vida, seja na alimentação, na atividade física ou na saúde mental. Gente, eu que agradeço demais a presença de vocês aqui com esse papo de hoje que foi enriquecedor, muitas dicas pra mim, tá? Muitas coisas que vocês falaram, parece que vocês estavam falando pra mim. Eu me senti muito representado nesse programa de hoje aqui, porque eu falei, bah, vai falar direto com pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. Em nome do estúdio, aqui é um estúdio de podcast, um estúdio de gravação de podcasts aqui na cidade. Então, quem quiser estar fazendo o seu podcast, pode estar acompanhando a gente, está fazendo seu podcast aqui, diretamente do nosso estúdio. E para você que está em casa, muito obrigado por ter acompanhado os guerreiros do fim, que viram agora até o finalzão. Muito obrigado, é isso. E o podcast de hoje, o Pode Gravar, fica por aqui. Até mais.